Pessoal, bom dia. Estamos aí iniciando mais uma aula, né? Hoje falando sobre, continuando, né, o assunto sobre região sudeste, que a gente iniciou na quarta-feira, e aí continua nesse mesmo ritmo aí, hoje sexta-feira, tá bom? Iniciaremos com a correção e posteriormente daremos continuidade ao assunto. Então vamos lá, para não perder tempo aí, a gente finalizar isso. Pessoal, tem em mãos, inicialmente aí, o livro de atividades, a página 13. Então essa página a gente vai corrigir, é bem tranquilo, não tem mistério para fazer, tá bom? Pessoal, tem um mapa, né, que vocês irão completar esse mapa da região sudeste com o nome dos estados e das capitais, tá certo? Então esse primeiro estado aqui, que é esse maior aqui, você deveria colocar o nome, Minas Gerais, ou a sigla, tá certo? MG, e na bolinha, que significa capital, deixa eu ver aqui, ó, capital, tá vendo? Na bolinha, você coloca o nome da capital. Capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, beleza? Aqui é o Espírito Santo, é S, pode ser essa sigla aqui, ó, tá bom? É S, é a capital Vitória. Aqui MG, beleza? Aqui Rio de Janeiro, a capital é o mesmo nome, e aqui São Paulo, né, também capital pelo mesmo nome. Então não tem mistério aí, pessoal, bem fácil, bem simples, tá bom? Então vamos pro próximo. Pesquise quais são os estados mais populosos do Brasil e em seguida escreva como se classificam os estados da região sudeste considerando a população absoluta. Então você tem que analisar quais são os mais populosos e colocando aí a ordem deles de acordo com, né, da região sudeste. Então na ordem aí, o mais populoso é São Paulo, primeiro lugar do Brasil, tá certo? Depois vem Minas Gerais, depois vem o Rio de Janeiro. Esses são os estados mais populosos do Brasil. O Espírito Santo, que também faz parte da região sudeste, ocupa apenas a 15ª posição. Beleza? Então não tem mistério aí. Próximo. Em relação às capitais dos estados do sudeste, faça uma pesquisa para descobrir em que posição elas se situam entre os municípios mais populosos do Brasil. Então, olha, São Paulo é o município mais populoso do Brasil. São Paulo, que é uma cidade, tá certo? Em segundo lugar vem o Rio de Janeiro, ok? Aí depois vem Belo Horizonte em sexto lugar, não é a terceira mais populosa, Belo Horizonte. E por último, Vitória, que é a capital do Espírito Santo, fica em 68º lugar, beleza? Então essas seriam as posições de acordo com as pesquisas que vocês deveriam realizar. Não tinha mistério. Pessoal, então hoje a gente inicia aí falando um pouquinho das paisagens naturais da região sudeste, mais especificamente falando sobre clima. Então hoje a gente vai voltar um pouquinho para clima dessa região. O estado, a região sudeste está situada ao norte do Trópico de Capricórnio. Então se você analisar, posso até voltar aqui para mostrar para vocês. Nós temos aqui o Trópico de Capricórnio, tá vendo? O trópico. E praticamente toda a região sudeste está acima desse trópico, exceto essa pequena parte de São Paulo. Então aí a maior parte da região sudeste está justamente, né? Tá aqui, ó. Essa pequena parte aqui está abaixo, mas a maior parte está acima do Trópico de Capricórnio, ou seja, na região tropical, tá certo? Olha aqui, que apresenta climas tropicais, beleza? Então aí com influência de alguns fatores, né? Apenas Minas Gerais não tem saída para o mar. Aí eu mostro a vocês aqui, olha, Minas Gerais, todo esse estado aqui, ó, todo esse estado não tem saída para o mar, tá bom? Então é o único estado da região sudeste que não tem saída para o mar. Isso é um problema, até para a questão cultural, turística, para a questão de logística, econômica, através dos portos. Então é um problema que aí eles enfrentam aí, né, sendo suprido por outros fatores. Além do clima, pessoal, e da presença do litoral, outros aspectos também influenciam diferentes atividades econômicas dessa região. A gente vai analisar cada aspecto desse. O principal aspecto aí é esse aqui,
que é o clima da região sudeste, tá bom? Então não é um clima só. A gente viu na região nordeste, quando a gente estudou, que a região nordeste tinha o clima tropical, tinha o clima tropical semiárido, tinha o clima equatorial, úmido. Então a gente viu isso na região sudeste, na região nordeste. A gente vai ver também que na região sudeste tem alguns tipos de climas, tá bom? Pessoal, o clima do sudeste sofre influência de diferentes fatores. Um deles é a latitude, tem esse fator aqui, que influencia no clima. Tem as massas de ar, tá certo? E tem a altitude. São fatores aí importantes que influenciam no clima dessa região. E apresenta três tipos de climas principais. É o tropical, tá aqui, ó, destacado. É o tropical de altitude e é o subtropical. Esses são os três principais tipos de clima da região sudeste, que daqui a pouco eu vou mostrar aí um mapa para vocês, onde se localiza esse tipo de clima. De norte a sul, os climas são desde os mais quentes, como no caso de Minas Gerais, onde existe uma pequena parte da Caatinga, aos mais frios, lá no sul do estado de São Paulo, tá bom? E a gente vai ver um pouquinho aí, analisar esse mapa aí. Esse mapa mostra os climas da região sudeste. Vejam só, nós temos três aí, subtropical, o tropical e o tropical de altitude. Grifei aqui errado, mas é o tropical de altitude. Pessoal, vejam só, grande parte aí dessa região é predominada pelo clima tropical, tá certo? Você pode ver aí norte, Minas Gerais, faixa litorânea, aí um pouco mais do noroeste da região sudeste. Então a gente vê aí essa predominância do clima tropical. Também vemos, pessoal, que uma grande faixa central ocorre o clima tropical de altitude, que é influenciada pelo relevo, pela altitude, tá certo? É um clima um pouco mais frio comparados com o tropical, bem mais frio comparados com o tropical. E aqui nós temos uma pequena faixa, olha a pequena faixa, tá certo? Que aí predomina o clima subtropical, tá certo? Por quê? Porque está abaixo do trópico, olha aqui o trópico. Trópico de Capricórnio, então está abaixo, tá certo? Está abaixo. Então aqui é o clima subtropical, é um clima bem mais frio, é um clima bem diferente de todos os climas que nós temos no Brasil, muito diferente mesmo, tá certo? Então aqui, ó, parte de São Paulo e o sul do país é composto aí, que vai estar depois, pelo clima subtropical. Acho que não tem mistério não, isso aí não. Continuando, pessoal, olha, na maior parte do território predomina clima tropical, como eu falei, olha aí, e também predomina o clima tropical de altitude, tá bom? Esses dois tipos climáticos aí ocorrem principalmente aí nas regiões de planaltos, olha aí. Eu falei, né? Eu falei que o clima tropical de altitude ocorre aí em regiões de planaltos. No clima tropical, aqui é importante, aí eu peço que vocês destaquem. Por quê? Porque são as características. A gente precisa entender, a gente precisa saber quais são as características do clima. Porque quando vir numa prova, você vai saber, epa, esse clima aqui eu sei qual é, porque eu conheço as características daquele clima. Então, por exemplo, o clima tropical, quais são as características? Olha aqui uma. Duas estações bem definidas. Então não apresenta as quatro, apresenta duas, verão e inverno. No verão, as chuvas são mais abundantes durante os meses mais quentes, ou seja, no verão, tá bom? E chove menos nos meses mais frios, no inverno. Veja só quais são as características. Duas estações bem definidas, chuvas mais abundantes no verão e menos chuvas no inverno. Isso são as características do clima tropical. Próximo, clima tropical de altitude. Esse tipo de clima também apresenta algumas características. Uma delas, que as temperaturas são menos elevadas, ou seja, é mais frio. Temperaturas mais baixas é mais frio, com relação ao clima tropical. E qual é o fator que faz com que isso aconteça? É a altitude. Quanto mais alto nós estivermos, mais frio será. Por isso que Garanhuns se difere das outras cidades, né, que ocorre o clima tropical ou tropical semiárido. Em Garanhuns, por exemplo, em Pernambuco, ocorre aí um clima tropical de altitude, tá certo? Devido à sua altitude, seu relevo, beleza?
As áreas situadas mais a leste sofrem influência de massa de ar oceânica e as mais chuvosas do que as áreas mais interioranas. E aí é isso mesmo, só isso mesmo, ok? Outro fator importante é as massas de ar polar, que ganham força nos meses mais frios e atingem a região. Isso aqui não tem grande importância não. Pessoal, aí chega o último tipo de clima. Quais são as características? Esse clima é chamado de subtropical, destaca aí, é o terceiro tipo de clima e o último. E as condições são bem mais frias, tá bom? Condições climáticas frias. Ocorre em qual local aí? No sul do estado de São Paulo. Aí vou mostrar a vocês. Vou voltar lá, naquele mapa, para mostrar a vocês onde se localiza. Olha aqui, ó. A localização. Tá aqui, ó. Ok? Sul do estado de São Paulo. Esse clima é chamado de clima subtropical. Beleza? Vamos voltar lá. Aqui. Ok? Ocorre também chuvas bem distribuídas durante o ano. É um clima que chove bastante durante o ano todo. E tem algo importante que aqui não fala, mas eu vou mostrar para vocês. Lá apresenta as 4 estações bem definidas. É o único tipo climático do Brasil que apresenta as 4 estações bem definidas, como verão, inverno, outono e primavera, tá bom? Outro detalhe peculiar é a menor variação da temperatura nas cidades mais litorâneas e consequência do efeito da maritimidade. Então ocorre isso na região sudeste. Cidades litorâneas vai ter uma menor variação térmica. O que é isso? A temperatura vai se manter estável entre dia e noite. Não vai variar tanto, porque sofre a influência da maritimidade, diferente das cidades que estão um pouco mais distantes do mar, que sofre outra influência da continentalidade, apresentando uma variação térmica maior. Por isso que os dias são mais quentes nessas cidades e a noite dá uma relaxada aí no calor, né? E aí fica um pouco mais frio. Para finalizarmos aqui essa primeira parte, nós temos o microclima urbano. O que é isso, professor? É um clima que ocorre devido à ação humana, tá bom? Aí pela questões aí de poluição. Aqui, ó, influência das atividades humanas. Então, o homem pode interferir no clima, sim. Ele interfere no clima. Isso aqui a gente chama isso de microclima urbano, pequeno clima. Aqui, olha, os efeitos das atividades humanas e procurar maneiras de reduzir seus impactos ambientais. Então, o microclima é um problema aí que ocorre, né, em grandes centros urbanos. Nas grandes cidades, as condições climáticas sofrem influência da própria malha urbana. Essa influência pode ser percebida em fenômenos como as ilhas de calor. Então, a ilha de calor, a gente já viu isso aqui, pessoal, é um fenômeno urbano, ocasionado pela ausência de vegetação. Olha aqui, ó, a ausência da cobertura vegetal, além de construção de prédios, etc. Então, isso altera o clima. Por isso que a gente chama isso de microclima urbano. Aqui está uma imagem, né? Vocês podem ver aí, de Osasco, São Paulo, que aí sofre questão de poluição, né? Altera também o clima. Veja a qualidade aí do ar, pela cor que você quase não consegue enxergar a cidade devido à grande quantidade de poluição. Outro fator que influencia o microclima é o fenômeno chamado de inversão térmica. Um fenômeno aí que altera a concentração de ar, né? O ar quente que deveria estar embaixo, ele sobe e o ar frio ele desce. E esse ar frio vai concentrar partículas aí de poluição, gerando o que a gente chama de smog. Tá aqui, smog, tá bom? O que é isso? Uma neblina ou névoa contaminada com poluição, ok? Então esse é um problema. Como resultado, o ar poluído não se eleva e, portanto, não ocorre sua dispersão na atmosfera, aumentando a concentração de poluição do ar. Aí gera bronquite, gera asma. Isso geralmente, pessoal, ocorre em grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, né, que ocorre essa inversão térmica. Há uma grande quantidade de resíduos poluentes que se concentram nesse ar e as pessoas acabam respirando e tendo vários problemas respiratórios. E é isso, né? A gente finaliza, pessoal, com, para casa, o livro de atividades, página 14 e 15, beleza? Não esqueça de fazer, o prazo está aí.
E não esqueça de participar hoje, né? Hoje eu conto com vocês aí no Tira Dúvidas, mais a hora do desafio para ganhar pontuação extra às 11 horas pelo Zoom, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, até a próxima e aguardo vocês às 11 horas pelo Zoom. Tchau, tchau.